Você olhar para a dor do outro e não se incomodar, não tem algo normal com você. Você tem que olhar para o outro e saber o que eu posso fazer, pelo mínimo que seja. São próximo de 1.000 crianças que a gente tem atendido mensalmente, de todas as formas. Teve um mês que nós chegamos a atender 1.000 famílias. Foram 1.000 cestas básicas distribuídas em um mês. Mimoso aconteceu de sexta para sábado. No sábado de manhã, quando a gente começou a receber as mensagens, a diretoria já começou a acionar. Olha, começa a preparar o primeiro lote de água, que a gente sabe que é a primeira coisa que tem que levar. Então, no sábado à noite, a gente já estava fazendo a primeira entrega lá. E não tem como você olhar para uma situação dessas e não pular dentro. Wolf não te dá asas, mas te faz voar. Muito bem, gente, está começando mais um episódio de No Plano 7, o seu podcast semanal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E você, já curtiu? Já compartilhou um de nossos episódios? Não? Por favor, vai lá, dê a sua curtida, comente aí e vamos que vamos. Hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre solidariedade, sobre ajudar as pessoas. É ela, Paola Viana. Boa noite, Paola. Boa noite, Anderson. Boa noite, Boa Leomar. noite, Paola. Boa noite. Tudo bem? É um prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é todo meu. Uma grande honra pra gente. Ela já falou de Eliomar, Arte e Voz. Boa noite, Eliomar. Boa noite, meu brother. Boa noite, galera. Tamo junto, mais um podcast. Vamos lá. Antes da gente começar de fato, vamos falar um pouquinho de Grupo Coroa, que está há mais de 90 anos em nosso estado. E nós vamos falar dele, né? Presta a garrafinha aí, Eliomar. Tô aqui tomando. Eliomar tá aqui. Luxo, só riqueza. Eliomar, um brinde aí, né? Um brinde. Saúde aí. Isso. Um brinde, Também, Paola. né? Um brinde. O da Paola é de melancia. Melancia. O meu é tradicional. O meu também é tradicional. Gente, vocês não precisam de asa para voar. Vocês precisam de energia. Vocês precisam de Bad Wolf. Bad Wolf é do Grupo Coroa, que está há mais de 90 anos no nosso estado. Uma empresa tradicional que faz toda a diferença no nosso estado. Você conhece o Grupo Coroa? Como não? Agora eu quero saber se você conhece a musiquinha da Coroa. Eu não sei cantar. Glupe, glupe, agora na coroa. Glupe, glupe. A gente deixa para quem sabe cantar. Né? Eu não decorei a letra dela até hoje. Mas é bacana. Coroa inclusive, eu toquei no aniversário de 50 anos da Coroa. Que máximo. Agora é 70, né? Você tem quantos anos? Não, há mais de 90. Tá mais com de 90, 91 isso. anos. Não, toquei de 70. 50 não, de 70. 70, é. 70. Senão você estaria com a Já bengalinha tiro pro aqui. saco já. Senão eu já tiro pro saco. É 70 anos que eu toquei. Então, pessoal, se vocês têm uma festa, né? Tem aí Guaraná Coroa, água para os seus eventos, água mineral, água campinho, né? Refrigerantes aí para suas festas. Temos aí o energético agora, né? Que é a novidade maravilhosa que o Grupo Coroa lançou. Gente, Coroa é sensacional. Antes da gente começar de fato, assim, falar sobre o assunto, eu queria saber um pouquinho sobre Paola. Quem que é Paola? A gente não tinha combinado essa pergunta. Essa pergunta precisa de ser feita. Com certeza. É o principal. Então, eu sou filha de Dário e Nara, meus grandes exemplos. Mãe de Gabriel e Giovana, e mais alguns pets, 3 gatas e 2 cachorras. E já atuava no setor social sem antes saber o que era setor social. Lá na minha graduação, eu estava cursando administração,
Mas aí eu já tinha me envolvido com alfabetização de adultos, depois eu dei informática para idosos. Um tempo depois eu trabalhei numa empresa que fazia capacitação de jovens através de módulos. E aí fui numa jornada. Até que eu tinha o meu próprio negócio, fui convidada para passar por uma sabatina na Rocha Ativa com um conselho. E até então... O seu próprio negócio trabalhava... Eu trabalhava com doces e bolos. Eu trabalhei muito tempo no comércio, né? Aí depois eu parti para o meu negócio, que também surgiu muito sem querer. Uhum. E aí, como diz uma amiga, quando eu estava voando a bola da vez, aí eu fui passar por essa sabatina na Rocha Ativa e comecei a trabalhar. E um tempo depois, eu estava fazendo uma avaliação, né, do meu trabalho. Eu falei, gente, eu um dia desejei trabalhar com o setor de rochas, porém voltado para alguma coisa para o social. Então, lá na minha graduação, eu já sonhava com alguma coisa assim, e depois se concretizou. Então, quando eu já estava dentro da Rocha Ativa, que eu me dei conta de que era um sonho que tinha se realizado. Você sempre se viu solidária? Sempre que batiam a sua porta, você ajudava? Como que foi isso aí? Então, algumas pessoas implicavam comigo, né? Falavam assim, eu não vou deixar de dar danoninho para o meu filho porque tem uma criança na África passando fome. Mas sempre foi uma coisa, falava isso me espizinhando, né? Mas sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? Então, você olhar para a dor do outro e não se incomodar, não tem algo normal com você, né? Você tem que olhar para o outro e saber o que eu posso fazer, pelo mínimo que seja. Porque não tem ninguém que não tenha nada que não possa oferecer, né? Eu costumo falar que não tem ninguém tão pobre que não tem alguma coisa. Ou é um dom, ou é uma habilidade, ou uma doação de tempo. Então, eu sempre tive um pouco disso. Até que eu tive a oportunidade de trabalhar com isso. Então, hoje eu sou muito feliz porque eu trabalho com o meu dom. Nos últimos anos, a gente tem visto muito isso, né, Eliomar? As pessoas, né, ainda mais devido aos fatores de chuvas, de enchentes e tal. O Cachoeiro também, passou por as cidades vizinhas passou. Eu acho que existe agora, né, antes e o depois da pandemia, né? Sim. Eu acho que o pós a pandemia, ele parece que, né, tá deixando as pessoas mais antenadas a certas situações, onde que ela pode ajudar, né, em relação aos problemas que aconteceu com a pandemia, né? Principalmente aquelas que quase foram embora, né? Que ficaram lá, quase foram pro saco, que estão aí agora. Mas eu vou ser um pouco sincera, bastante. Eu imaginei que pós-pandemia a mudança do indivíduo seria maior. A empatia das pessoas, né? Eu também percebi mudança, que não foi tanto. Mas não foi como eu imaginei que fosse. É igual você, quando você está dirigindo, você bate o carro, um exemplo, e depois passou o acidente, você esquece, você volta a andar igual você andava de primeiro, você esqueceu, o que já está acontecendo. O nosso, vamos dizer assim, né? O nosso problema é da gente esquecer das coisas muito, muito rápido. Esse é o nosso grande defeito, o defeito da humanidade. E aí você foi para o Rocha Ativa. O que define Rocha Ativa? O que é Rocha Ativa? Então, eu sei um pouquinho do projeto. O projeto é muito lindo, muito bonito, né? Mas muitas pessoas que estão em casa não fazem ideia do que é o Rocha Ativa. Às vezes acha até que é uma empresa de rochas, né? Acham, sempre perguntam se Rocha Ativa é uma empresa. Mas a Rocha Ativa, na verdade, é uma associação. São várias empresas que, ao invés de cada uma ter a sua ação individual, elas resolveram unir forças e aí, juntas, manter a Rocha Ativa para que a Rocha Ativa seja responsável por gerir, elaborar, executar e prestar contas desses projetos. Então, a gente tem um foco em crianças e adolescentes. Normalmente, as nossas parcerias são com escolas públicas, né, de cidades como Cachoeiro, Castelo, Rio Novo, Venda Nova do Imigrante. Temos aí 2 cidades que a gente está buscando a expansão agora no segundo semestre.
Então, a gente leva a oportunidade para essas crianças terem acesso a balé, jiu-jitsu, capoeira, musicalização, atendimento psicológico, atendimento odontológico. Então, é ofertar para essas crianças o que normalmente elas não teriam a oportunidade de realizar. A gente só faz isso porque a gente tem essa rede de empresas e pessoas físicas também, tá? Que nos apoiam para que a gente consiga realizar isso. Entendi. Mas você estava conversando comigo nos bastidores que as empresas elas faziam as suas ações individual. Isso. E aí como que foi esse convencimento para que essas pessoas fizessem esse pertencimento? Eu gostaria também de que você falasse quantos anos tem o Rocha Ativa? Rocha Ativa tem 17 anos. Ela é de 2007 e antes as empresas faziam realmente. Uma fazia uma campanha de leite, outra ajudava o entorno da sua empresa. E aí elas começaram promovendo um jantar, né? Que era o Gourmet Rochas. Então, o que era arrecadado nesse jantar, elas destinavam para uma entidade social. Assim aconteceu 1 ano, 2, depois viram a necessidade, até para completar o APL do setor, a formação de uma entidade social, justamente para encorpar essas ações que são realizadas, né? Porque a gente fazendo isso de forma integral, a gente pensa 24 horas nos projetos, né? Seria diferente se uma empresa tivesse o setor social, mas que não conseguisse uma abrangência tão grande. Então, essa união, essa força das empresas é que nos dá a capacidade de realizar tudo que a gente realiza. Então, assim, eu não tenho o número atualizado, mas são próximo de 1.000 crianças que a gente tem atendido mensalmente, né, de todas as formas. E, além dos projetos, né, que são anuais, acontecem no período escolar, a gente tem as ações pontuais que a Rocha Ativa também atua, igual quando aconteceu a enchente de Iconha, depois veio a enchente de Cachoeiro, em seguida a pandemia, a gente atuou fortemente na pandemia, e a gente ligava para os patrocinadores e na hora. Me relata melhor sobre isso. A gente chegou até a ouvir um pouquinho o Ed falando que vocês atuaram muito bem no período de pandemia. Como que foi essa atuação? Você tem ideia de quantas famílias foram atendidas? Como que foi isso? Nós atendemos, teve um mês que nós chegamos a atender 1.000 famílias. Foram 1.000 cestas básicas distribuídas em um mês. Caramba. Chegou, porque assim, quando começou a pandemia, a gente estava saindo da enchente de Cachoeiro. Então, foi um movimento, assim, que não parou. Então, a gente já atendia uma gama de bairros em Cachoeiro, que quando chegou a pandemia, a gente já tinha essas famílias cadastradas, porque também isso é importante, a gente saber quem está atendendo. Então, a gente deu continuidade, porém, a pandemia, ela impactou uma série de profissionais que antes não tinham necessidade de cesta básica nem apoio governamental, né? Eram os taxistas, as manicures, esteticistas e tantas outras pessoas. Músicos, o pessoal de eventos. O pessoal de entretenimento geral. Exatamente. O entretenimento foi o primeiro a parar e o último a voltar. Foi. A gente ajudou bastante. Sim. Gente do setor. Até Vitória a gente levou. Na verdade, nessa jornada aí da pandemia, a gente levou doações até Minas Gerais. A gente foi até Mantena, porque um parceiro nosso falou, olha, nesse momento a solidariedade não pode ter fronteiras. Parece que foge um pouquinho do assunto, mas não foge, porque já que você falou de Minas, vocês também ajudaram o Sul também recentemente, né? Sim. Como que foi essa... Primeiro foi Mimoso, né? Sim, Mimoso foi aquele negócio que... a gente veio nessa jornada aí de atuação nas catástrofes
E a gente foi juntando um pouquinho de bagagem, né? O que fazer nos primeiros dias? Porque tem um passo a passo, tem um protocolo, né? Do primeiro ao terceiro dia é um tipo de doação que a gente precisa levar, depois é outro. Olha, gente, que fique bem claro que não é esse o foco real do Rocha Ativa, sabe? A gente estava até conversando antes, né? O Rocha Ativa, na verdade, ele recebe essas demandas, né? E o grupo tá de parabéns porque quando aconteceu, desde a primeira vez, eles não ficaram de braços cruzados. Não. Se incomodaram e foram à luta. E assim, a gente tem um conselho, né? Como é que funciona a Rocha Ativa? Já vou responder sua pergunta. Tá. A gente tem um conselho, que ele é soberano, formado por representantes de várias entidades e várias empresas. Nós temos uma diretoria, né, que é o Eutemar Venturim, hoje. Como vice, o Valdecir Viguini, que por 2 mandatos foi presidente. Então, a gente tem uma dupla aí que só faz empurrar a gente. Às vezes a gente liga e aí, manda ver. Agora ele vai ter que vir aqui só para falar como empresário, porque Exatamente. ficou me devendo. Não, mas ele vai vir. E aí a gente tem uma presidência muito forte, uma diretoria muito presente. Então, tudo isso que a gente consegue realizar é porque quando eles colocam no grupo, pessoal, a gente precisa fazer essa atuação. Aí começam a chegar as doações, o empenho de todos. E aí isso já tinha acontecido em Iconha, Cachoeiro foi a mesma coisa, depois veio essa jornada de pandemia e veio Mimoso. Mimoso aconteceu de sexta para sábado. No sábado de manhã, quando a gente começou a receber as mensagens, a diretoria já começou a acionar. Olha, começa a preparar o primeiro lote de água, que a gente sabe que é a primeira coisa que tem que levar. Então, no sábado à noite, a gente já estava fazendo a primeira entrega lá. E aí foram nos 12 dias seguintes, nessa atuação de levar. Então, tem um período em que você tem que levar água e comida. Não adianta levar a cesta básica, porque a pessoa está debaixo d'água, não tem como fazer. Inclusive, ele é um amigo nosso, né? Os pais, né? Conta essa história rapidinho. Pois é, o Valdinei da Banda Reza, né? Os pais dele são idosos, né? E moram numa casa à beira do rio, lá em Mimoso. A água começou a subir, eles passaram para o segundo andar. A água chegou no segundo andar, passaram para o terraço. A água chegou no terraço, aí passou para a laje das caixas d'água. Aí começou a cair uma casa embaixo, começaram a ficar preocupados da água subir. Eles não sabiam nadar, com 86 anos, sem saber nadar, entendeu? Aí isso já passou a noite, tava os pais dele e mais um sobrinho dele. E os meninos só estavam de pijama, frio, eles sentindo frio e com medo da água chegar até em cima e levar eles embora, entendeu? A sorte, né, que chegou o resgate às 9 da manhã por helicóptero. E a água não subiu mais. Nossa. Mas passaram esse perrengue aí. Então, como eles, teve... Muita gente. E sorte daqueles que ainda tiveram os andares de cima, né? Porque muitas pessoas não tinham mais por onde ir. E diz que a força da água estava muito grande, a correnteza muito forte. Esse recorte que eu fiz aqui, porque para vocês entenderem, né? Como que foi, né? O impacto disso na cidade. E não tem como você olhar para uma situação dessas e não pular dentro. Né? Inclusive a nossa igreja também, que eu pertenço, no domingo já estava lá mandando marmita, mandando roupa e muita gente se mobilizou. Aí já tem os dias em que é necessário você levar, quando a água baixa, você começar a levar os equipamentos de EPI. Então você leva a bota, você leva a luva, máscara, enxada, a pá. Aí não adianta ainda você levar material de limpeza, porque ainda não tem a água e nem tirou a lama ainda. Não tirou, então você tem que tirar o grosso.
E aí depois você... Então, cada dia tem o seu protocolo e acontece muito rápido. Muito rápido. Então, por essa expertise, nós atuamos também em Mimoso. E era, até então, a maior catástrofe que a gente já tinha presenciado. A gente andava com a caminhonete tracionada com a água e a lama na janela. Né? Assim, não dá para voltar. Tem que seguir. E a gente ia. Né? E aí passamos por isso. Quando veio o Rio Grande do Sul, meu Deus, aí... E aí a angústia é maior ainda, porque você está longe, não tem o que fazer. Né? E às vezes a gente tem amigos, tem familiar. Eu já morei no Sul. Um amigo meu mora, ele me ligou, né? E falou que ele estava em casa. A sorte dele que ele conseguiu água, conseguiu tudo, estava dentro de casa cozinhando. Dizia ele que tinha bastante miojo ainda. Ele estava conseguindo se virar. Ele falou assim: Eliomar, não sei até quando que eu vou poder ficar aqui. E para baixo tudo inundado. Aí ele não quis sair de casa também não, entendeu? Uhum. Sem luz, claro, né? E aí, tem empresas do setor de rochas em todos os lugares. O pessoal do Sul começou a fazer contato. Socorro. E o pessoal daqui também começou a se mobilizar. Então, algumas empresas começaram a fazer essa arrecadação, pediram o suporte da Rocha Ativa, até por causa dessa bagagem na jornada, né, que a gente tem. E aí começamos a organizar essas idas. Então, teve empresário disponibilizando caminhão para poder levar as doações. A maioria das empresas se solidarizaram com a ação e mandaram recurso, ou mandaram suas doações. Então, a gente fazia chegar isso lá. Mas não acabou. Porque agora tem um movimento que está sendo feito pelas entidades, né, que é o Sind Rochas, o Centro Rochas e a Rocha Ativa, em conjunto com o pessoal de Santa Catarina, que está se mobilizando para fazer uma ajuda ainda mais direta para as empresas e as famílias dos colaboradores das empresas do setor de rochas que foram impactados lá. Então, a gente está desenvolvendo isso daí, as empresas estão sendo comunicadas, elas estão se mobilizando, e assim, é ajudar mesmo, com chapa, porque eles perderam tudo, eles perderam estoque, eles perderam equipamento, maquinário, perdeu tudo. Então, tá sendo feita essa mobilização para que essas empresas consigam se reerguer. E como as empresas foram impactadas, elas ficam também um pouco de mãos atadas para ajudar os seus colaboradores. Então, essa frente vai ajudar tanto as empresas a se erguerem, como os colaboradores. O Rocha Ativa sempre está ali na frente disso. A gente tenta ajudar. Porque ali é a ponte solidária, né? A gente tenta ajudar, se não for de forma direta, mas pelo menos fazendo essas conexões que são importantes. Porque às vezes a gente não sabe fazer ou não tem condições de fazer, mas a gente conhece quem sabe. Então, fazer essas conexões é muito importante. Entendi. Agora, o empresário, não é só o empresário do setor de rochas que está no Rocha Ativa, não, né? Não. Eu vi você em reuniões do BNI. Isso aí. Está inserido em outras instituições. Me fala um pouquinho sobre isso aí. Então, isso daí vem de uma jornada, né? Foram as empresas do setor de rochas que começaram a se mobilizar, mas aí, com o tempo, foi ganhando a confiança pelo trabalho que foi sendo realizado. Então, empresas de outros segmentos também, né, vieram apoiando. Então, a gente já tem apoio aí. Unimed, DP já faz. Inclusive, esse carro institucional veio com recurso destinado pela EDP. E outras tantas empresas, né? E pessoas físicas também nos apoiam. Né? E aí, nós somos sempre chamados para poder participar de alguns grupos, justamente para poder contribuir. Fazemos parte do BNI Rochedo, né, ocupando a cadeira de entidade social.
Nós também fazemos parte do CORES, que é o Conselho de Responsabilidade Social da Findes. Inclusive vai ter um evento aí. Vem um evento aí. Porque qual é o cerne do CORES? Trabalhar o ISD, né? Que são aquelas instruções de adequação para as empresas na questão de governança, na questão ambiental, na questão social. Então, para fazer a divulgação, a gente vai lançar novamente o Café com Cores, que foi realizado em Vitória, foi um sucesso. As grandes empresas foram participantes desse café. E aí, a presidente, Mariluz Pulido, falou, não, a gente precisa levar esse benefício também para o norte e para o sul do estado. Então, em agosto vai acontecer em Linhares, e em novembro vai acontecer em Cachoeiro. Então, a ideia é a gente reunir as entidades sociais, as empresas, os contadores, que também são fundamentais aí nessa questão de destinação de impostos. Então, né? pessoal, fiquem ligados aí. Vem evento novo aí para a cidade, né? Não é só o jantar do Rocha Ativo que a gente vai falar, né? Isso. Mas tem o café. Café com Cores. Exatamente. E aí a gente participa também da Fundais, que é a Federação das Entidades do Terceiro Setor aqui do Espírito Santo, porque andar junto é muito importante, né? Para buscar capacitação, para buscar informação. Então, a gente também faz parte da Fundais. E aonde quer que queiram, a gente está presente também. Deixa eu te perguntar uma coisinha. O empresário que ele quer participar do Rocha Ativo, o que ele faz? Ele pode entrar em contato conosco ou por e-mail, né, que é secretaria@rochaativa.org.br, ou depois a gente disponibiliza lá o WhatsApp ou o celular. Ele pode fazer contato, e aí a empresa, ela pode apadrinhar crianças, né? Que aí ela faz uma ajuda de forma mensal. Aí sim, ela coloca a mão no bolso para poder fazer essa destinação e nos ajudar. Tem empresas que estão no lucro real, elas podem apoiar projetos aprovados em leis incentivadas, né? A gente tem aí a Lei Rouanet, que é a federal de incentivo à cultura. Sim. Nós temos a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, que também está atuando fortemente. Aí já são para os empresários que estão no lucro presumido. Uhum. Então, eles podem destinar parte do imposto que eles já vão pagar mesmo, eles podem falar assim, não, eu quero destinar para um projeto social. Então, Existe alguma barreira, assim? Vamos dizer assim, se o empresário quiser dividir entre a cultura e a ação social, pode ser feito isso? Pode. E Muito ele pode bom. fazer muito mais do que isso. Vou dar o exemplo do imposto de renda. Sim. 9% o governo abre mão. Desses 9%, o empresário que está no lucro real, ele pode destinar 4% para a cultura, 1% para o esporte. Não, se eu não me engano, agora mudou. Parece que são 2% para o esporte. Tem os projetos de acessibilidade e oncologia, que é o PRONAS e o PRONON, que também podem receber 1% cada. E o FIA, que a gente estava falando anteriormente, né? O FIA, que é o Fundo da Criança e Adolescente, e o Fundo do Idoso. O recurso, apesar de ser federal, ele vem via município. Então, são 9% que o empresário pode destinar para projetos distintos, e eles não competem entre si. O empresário pode falar, eu quero destinar para o fundo do idoso e para o fundo da criança. Os dois serão beneficiados sem competir. Tá. Existe alguma forma das informações chegarem precisa para os empresários realmente saber o que eles podem fazer? Então, esse trabalho que a gente vai fazer com o Café com Cores é justamente para isso, para disponibilizar essas informações. Por quê? Os contadores podem ser grandes aliados para esses projetos. Grandes aliados. Por quê?
O empresário, se ele falar, eu quero fazer a destinação, mas ele chegar para o contador dele e o contador falar que, não mexe com isso não adianta. E é muito fácil. É muito fácil fazer essa destinação. Mas tem contador com esse coração? Com coração bom. Tem. Não, mas Com não, coração. Vamos falar. E o coração? Não, vamos. E o coraçãozinho de pedra, como é que fica? Não. Olha, eu prefiro dar o exemplo do coração bom. Tá bom. Tá? Nós temos a nossa diretora administrativa, que é a Gislane, que eu já te falei dela. A Gislane é uma pessoa fantástica. Então, ela faz esse trabalho de conscientização com os clientes dela e ela chega para o empresário e ela não pergunta se ele quer doar. Ela pergunta assim, para qual projeto você quer doar? Sim. Ela apresenta os projetos. Isso é bom. Entendeu? Então, é essa atuação que faz com que esse recurso, que normalmente iria ou para o governo federal ou para o estado, fique aqui na nossa região. Então, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera oportunidade. O contador precisa ter essa consciência de que o ganho dele não é direto. Eu acho que é só uma ideia só, né? É porque gordinho sempre pensa em comida também, daí esse detalhe, né, Tiago? Gordinho sempre pensa em comida, mas é brincadeira. Mas olha só, eu acho que, de repente, eu não sei, só uma ideia, né? Em organizar um café, alguma coisa, juntar os contadores, né? Para amaciar o coraçãozinho desse povo aí, entendeu? Tem algum evento assim que... O café com cores. Só o café com cores. Mas é direcionado aos contadores? Não. Participam, porque qual é a finalidade do Café com Cores? Unir todas as pontas. Sim. Então, ele vai chamar os empresários, vai envolver o CRC, que inclusive deve vir a Carla Tasso, que é a atual presidente do Conselho de Contabilidade do Espírito Santo, e envolver as entidades sociais, justamente para que eles se conheçam e a gente consiga propagar essas informações. Porque o que dá medo é a falta de informação. A partir do momento em que o empresário sabe o que pode ser feito com o recurso dele, ele vai começar a apoiar. A partir do momento que a entidade social apresentar o trabalho que ela faz, tanto o contador quanto o empresário vão sentir essa necessidade. É o que acontece com a Rocha Ativa. A gente realiza vários projetos através de lei de incentivo e aí a gente mostra o que a gente faz, isso dá transparência, isso dá credibilidade ao que faz. Então, tanto o empresário que já apoia, continua apoiando, quanto desperta a vontade de outros. Só que para isso, todo mundo tem que estar fazendo certo. Por isso que as entidades sociais precisam buscar capacitação, buscar profissionalização. Porque aí, cada vez mais, o trabalho que é realizado com o respeito que merece, tá? Porque já foi um tempo em que o terceiro setor era somente um voluntariado, as pessoas que tinham uma boa vontade iam lá e contribuíam. Hoje a gente precisa mostrar o que a gente faz com profissionalismo, porque a gente faz com recurso do setor privado o que o setor público não dá conta de fazer sozinho. Agora, uma coisa legal é os incentivos, né, para contribuir, né, para os empresários contribuírem, né? Sim. Ele veio mudando de uma época para cá, né? Igual, por exemplo, a Lei Rubem Braga. Sim. A Lei Rubem Braga, o artista, ele era obrigado a ir até a empresa e ele correr atrás do empresário, para o empresário explicar para o empresário como é que funcionava, para o empresário fazer essa linha aí com ele aí. Mas no federal e no estadual também é assim. É assim? É. Quando, às vezes a gente ouve falar assim, porque o recurso está indo para a cultura, né? Então, eles acham que é o Ministério da Cultura que está destinando recurso direto para o produtor cultural, vamos colocar. Sim. Mas não. É igualzinho. A gente... Posso exemplificar? Sim.
A Rocha Ativa elabora um projeto, como foi o projeto da Camerata. Certo. Né? A gente já trabalhava com a musicalização nas escolas, mas a gente viu que estavam sendo formados jovens com aptidão musical, mas a partir dali não tinha mais o que fazer. Então, chega um momento em que ele tem que correr atrás de se manter. Né? Então, a gente elaborou um projeto em que a musicalização na escola é realizada, montamos uma camerata. Então, qual é a ideia? Que a criança olhe para os jovens da camerata e tenha um dia vontade de chegar lá, né? É um incentivo. Bacana. Esses jovens, eles são bolsistas, eles recebem mensalmente para conseguir se dedicar àquela aptidão. E aí, seguir nessa jornada até a profissionalização dele dentro do dom e da habilidade. Quando a gente coloca isso no papel e vai lá no sistema do Ministério da Cultura, que é o SALIC, é o Sistema de Acompanhamento à Lei de Incentivo à Cultura. Sim. A gente apresenta esse projeto, ele passa por uma análise, e se ele for aprovado, ele recebe uma chancela. É um número chamado PRONAC. É como se fosse a identidade daquele projeto. Então, o que ele vai fazer? Preparar uma proposta de patrocínio. Aí sim, ele está apto a correr atrás das empresas para que elas patrocinem um projeto. Então, aquele projeto passa a ter contas específicas. Na verdade, são 2 para cada projeto. Uma conta só pode receber e a outra só sai o recurso. Então, no nosso caso, a entidade social passa a ter a responsabilidade de correr atrás desses patrocinadores, depois de executar esse projeto e depois de prestar contas desse projeto. Tudo através desse sistema, né, que é o SALIC. E a responsabilidade dessa prestação de contas é nossa. A empresa que fez o patrocínio, ela fica blindada de qualquer coisa. Então, é de nossa responsabilidade fazer a execução desse projeto conforme ele foi previsto. Porque aí a gente vai ter uma prestação de contas aprovada. Durante esse período todo que você está no Rocha Ativa e tal, você pode notar que algumas empresas, elas... que não atuavam na solidariedade, elas passaram a ser solidárias. Você tem um número de porcentagem de que antes era né, uma quantidade X, hoje já tem uma quantidade Y já atuando, que às vezes tinha uma certa rejeição em fazer e tal, ou às vezes até por causa do contador também, etc. Tal. Se a gente for parar para pensar de todas as frentes, porque assim, para a saúde financeira da Rocha Ativa, a gente trabalha com várias frentes, até para conseguir dar continuidade aos projetos. Então, a gente tem o apadrinhamento, como eu tinha te falado, a gente participa dos editais públicos e privados, temos os projetos incentivados, temos o jantar da Rocha Ativa, né? Que são essas frentes que nos dão essa flexibilidade de manter e ampliar os projetos. Tem 6 anos que eu estou na Rocha Ativa. Eu falo seguramente que triplicou o número de empresas que apoiam os nossos projetos. Que bacana, cara. Muito bacana. Muito legal. Por quê? Isso vai dessa jornada. Uhum. A gente vai realizando os projetos. É muito importante o apoio financeiro das empresas, mas mais importante do que isso é quando essas empresas visitam os projetos com a gente. Porque aí elas têm a oportunidade de ouvir das crianças, ouvir das famílias, o que aquilo dali está impactando na vida delas. Legal. Então, o empresário pode bom. fazer um acompanhamento com vocês. Pode. Ele deve, na verdade, porque aí ele vai saber aonde o recurso dele está sendo aplicado. Porque quando a gente chega lá e pede o apoio dele para pagar o educador social, pagar o uniforme, pagar o tatame,
pagar as viagens que a gente realiza com as crianças para poder participar de espetáculo, participar de campeonato. E quando ele tem a oportunidade de ver isso acontecendo, muda completamente a percepção dele. A orquestra, nossa, é emocionante. Ele- Nossa, Tô ligado. é de chorar, né, Leomar? E você Ainda mais vê... um cara igual eu, que sou apaixonado por música. Pois é. Mas não é só isso. A importância da gente fomentar esse sonho, ótimo. Mas quando a gente também procura dar um polimento no posicionamento profissional desse jovem, né? Como que ele deve se comportar nos ambientes, como que ele deve traçar a jornada profissional dele. Quando a gente oferece uma educação financeira, como ele pode dividir essa bolsa que ele recebe hoje. Porque se hoje ele recebe uma bolsa de R$500 e ele sabe o que fazer com esses R$500, ele vai fracionar. Quando ele estiver recebendo 1.000, ele também vai fazer. Quando ele estiver recebendo 5.000, ele também vai fazer. Quando ele estiver ganhando, se Deus quiser, muito dinheiro, ele também vai fazer. Então, Isso é da educação financeira. Tem Então- que começar do pouquinho. então, desse contexto aí, seja o atleta, seja o músico, vocês estão preparando eles para a vida. Exatamente. Porque, assim, se dos nossos projetos saírem grandes esportistas ou grandes artistas, ótimo. Mas se gerar um bom cidadão, pra gente é o que... Ótimo é o também. que- Ganhou, né? Já ganhamos, com certeza. E hoje a gente tem a oportunidade de encontrar com pessoas que já passaram pelos nossos projetos e elas falam isso. Aproveitando disso, né? Me conta aí uma história sobre alguém que foi abençoado e que mudou. Não precisa de... Se quiser colocar um nome, você coloca um nome subjetivo e tal. E conta essa historinha pra gente. Tá. Desse rapaz que eu lembrei agora, a gente foi até fazer uma visita em Conceição de Muqui, né? Que foi onde caiu a grande porção de água que foi para Mimoso. E aí eu não o conhecia e no trajeto ele foi me contando. Ele falou assim, sabia que eu já participei de um projeto da Rocha Ativa? E aí ele foi contando que participava da capoeira, falou a escola, falou como aquilo foi importante para o direcionamento dele. Hoje, ele trabalha com comunicação, faz parte da pastoral de comunicação da igreja, e ele relatou o quanto isso foi importante para dar esse direcionamento. Mantê-lo afastado dos riscos que a gente sabe que a falta de uma atividade pode expor as crianças e os jovens. Esse foi um. O outro, que eu sempre gosto de relatar, é de um educador nosso de jiu-jitsu, que ele foi para uma escola em que a demanda da escola era em busca de disciplina, né? E aí a gente conversou muito, explicamos que o jiu-jitsu não é agressividade, pelo contrário, pega aquela energia da criança e canaliza para o tatame, para que aquela criança extravase aquela energia, às vezes uma raiva, ali no tatame. E aí eles acolheram essa modalidade. No primeiro dia de aula, o educador ligou e falou assim, Paola, tem problema aqui na escola, tem um camburão. Falei assim, não tem importância não, você entra, oferece a aula e beleza. Acho que menos de 2 meses depois, nós voltamos à escola para fazer uma avaliação e, para nossa surpresa, o gestor escolar relatou que a disciplina tinha melhorado imensamente. O que acontecia? As vagas foram direcionadas para os meninos que eram mais bagunceiros, né? Tinham mais aquela energia. E aí, os meninos
deixaram de fazer bagunça. Então, nem eles faziam na sala de aula e nem deixavam os outros fazer para eles não tomarem culpa. Porque uma das condições de permanecer no projeto é essa. Tem que ter frequência e disciplina, tanto no projeto quanto em sala de aula. Então, assim, tem pós-pandemia, quando esse mesmo educador estava na escola, e aí o aluno tem que estar matriculado na escola parceira, e os meninos tinham se afastado, tinham evadido e queriam voltar para o projeto. E aí insistiam com ele falando, não, é uma condição que você esteja matriculado. E eles pedindo. O educador foi muito sábio, e ele falou assim, então tá joia, traz o kimono de vocês e começa a treinar. Aí os meninos ficaram enlouquecidos. Foram uma semana, foram 2, foram 3. Na hora que eles estavam agarrados mesmo lá no tatame, aí o educador falou assim, vocês querem permanecer no projeto? Então volta lá na escola e refaz a sua matrícula. A gente conseguiu recuperar 2. Que bacana. Que legal. Então, assim, são histórias como essa que Vamos nos voltar incentivam. lá atrás, né? Nós precisamos voltar. De onde começou tudo, né? Porque foi um jantar, né? Foi um Isso. jantar, como que era o nome mesmo? Chamava Gourmet Rochas. Gourmet Rochas, realizado por milanês? A Cecília Milanês foi quem teve a ideia. Então, ela reunia... Grande Cecília. Gente boa. Então, ela reunia os empresários. Os empresários é que cozinhavam. O prato principal era uma paella. Os empresários cozinhavam, saía coisa boa lá? Saía uma paella. Mas... Tô dentro. Tudo que é coisa, né? Ele amar, fica doido. Não, e eles cozinhavam, serviam as pessoas. A ideia era, inclusive, essa, Uhum. né? Socializar os empresários com toda a comunidade. E aí? Então, e aí aconteceu 1 ano, aconteceu 2 anos. Se eu não me engano, foi a partir do 3º ano que veio a ideia de formar a Rocha Ativa. E o jantar se tornou um marco. Hoje ele sempre acontece toda sexta-feira, que antecede a abertura da Stone Fair, que é na terça-feira da semana seguinte. Então, esse ano vai ser dia 23 de agosto, E na próxima semana... que precede a abertura da feira. Faz cálculo. Eu não sou bom de matemática também, não me peça isso. 23, 24, 25, 26, 27. De 27 a 30 ou 31 de agosto, Uhum. que é de terça a sexta. E aí teremos a Stone Fair Cachoeiro. E como que funciona a questão do jantar do Rocha Ativa? Como que faz? Patrocinador acho que já encerrou, né? Acho que já... Nós já estamos divulgando, né, o jantar. Esse ano nós superamos o número de patrocinadores. São 21 empresas que patrocinam o evento e é com esse recurso que a gente realiza tudo. Esse ano o jantar ele vai ser temático, porque comemoramos 150 anos da imigração italiana. Já tivemos um episódio aqui falando sobre o assunto. Isso aí. E não tem como desvencilhar. Por quê? Muitas famílias que começaram, são pioneiras no setor de rochas, são descendentes de italianos. Então, são histórias que estão entrelaçadas, super conectadas. Se você perdeu o episódio, como que é o nome dela mesmo? Araciene Pessini. Araciene Pessini. Vocês procurem aí e assistam, que é um episódio bacana pra caramba. E a Araciene, ela fala com muito pertencimento dessa história, porque ela é uma pesquisadora e é uma apaixonada por essa história, né? Então, ela conta com muito amor. Conta com detalhes, ela traz informações que são desconhecidas para a grande população. E as pessoas ainda podem adquirir mesa? Sim, e aí depois são mesas com 10 lugares, que elas podem ser compradas ou por uma empresa, a mesa completa, ou fracionada também. A gente está vendendo duplas de convites.
né? Então, a gente pode formar uma mesa assim. E esse recurso... Exemplo, um casal que é... Isso, aí a gente vai compor uma mesa com esses convites avulsos que a gente está vendendo, né? Convites de dupla. Não vou poder nem oferecer minha música. Porque, sim. Festa temática italiana não vai rolar, entendeu? Então, a ideia é a gente proporcionar uma grande cantina italiana. Show. Na abertura, né, logo na chegada, a gente vai ter parte dessa exposição que a Araciene realizou na FENARC, contando essa jornada aí dos 150 anos, né, da imigração italiana. Ela vai compor também a chegada do evento, do Jantar da Rocha Ativa, para que cada convidado que chegue, ele tenha essa sensação. A ideia é que a gente proporcione essa experiência sensorial, dele observar como que foi a história, e quando ele chegar no evento, vai ser uma grande cantina italiana, com tudo que a gente puder proporcionar de bom. Já estamos dando spoiler aí do evento. Olha, o Eliomar vai querer ir, né? Pelo menos para isso, né, Por Eliomar? favor. Como diz o meu amigo Kozak, show de bola. Vai. E o legal é que a gente realiza com muito amor, assim. E todos os fornecedores envolvidos, eles entram nessa onda. Na onda do amor, a onda da solidariedade. Então, outro dia, um tempinho antes, a gente estava lá falando sobre o jantar, tendo as ideias, e todo mundo super animado. Aí falamos assim, poxa vida, como seria importante se os patrocinadores estivessem vivenciando isso daqui com a gente. Aí a gente pensou, né? Assim, poxa, vamos chamá-los para participar desse momento? Aí, inicialmente, a gente ia fazer no auditório da Rocha Ativa. Ia chamar um representante de cada empresa, seriam 21 pessoas, e a gente ia apresentar esse processo criativo. E aí a gente começou a ligar para os fornecedores. E aí, não, vamos fazer em um outro lugar maior e vamos oferecer parte do que vai ser ofertado no buffet. O Flávio, do Belas Artes, foi fantástico, porque ele falou assim, não, se não for para a gente apresentar um negócio muito bom, a gente não vai. O Flávio também é, Flávio é show de bola. Show de bola. E Flávio, então tá, então vamos. E isso, uma semana a gente tinha, porque a gente já tinha confirmado com os presidentes das entidades que poderiam estar presentes. Em uma semana, o Flávio se disponibilizou, o Claudinei Trentini, que vai fazer ornamentação esse ano também, Hugo Fiório, eu vou lá colocar a sonorização também, e a gente fez um evento para 60 pessoas, e seriam 20, virou um evento para 60 pessoas, que a gente fez sem custo, porque todo mundo entrou junto. Muito bacana, muito bacana. E aí, os patrocinadores amaram. Claro. Porque eles entenderam como estava sendo o processo criativo. O que aconteceu? Ano que vem, a gente já vai ter que fazer o pré-evento do jantar. E você trabalha um pouquinho mais. Agora, a gente está encerrando já, sim, mas tem alguém ali junto com você ali que é igual você, assim, né? Porque às vezes, sábado eu tô não sei aonde fazendo isso, Rocha Ativa aqui, Rocha Ativa ali. Às vezes você me responde tarde e tal. Como que tem gente assim também? Mais pessoas incluídas desse jeito aí, nesse formato? Tem. Isso tudo só acontece porque a gente tem essa diretoria e esse conselho que nos inspiram a ser assim. Porque eles também topam tudo. Eles também nos incentivam. Então, o que a gente faz é seguir o exemplo que eles nos dão. Então, a gente tem uma equipe que é muito engajada, né? As pessoas que estão na Rocha Ativa são engajadas. Os educadores sociais, que são aqueles lá na ponta, importantíssimos, porque são eles que estão com o nosso público, também são extremamente engajados. Porque a gente fala que quando a pessoa está entrando na Rocha Ativa, é um dos critérios.
ela pode ser boa no balé, boa no jiu-jitsu, boa na musicalização. Mas se não tiver aquela veia social e compreender o que a gente faz, não consegue ficar. Porque ela não vai só ensinar o que ela tem de habilidade. Ela, muitas vezes, vai ser a referência daquela criança. Ela vai ouvir daquela criança o que a criança, às vezes, não tem coragem de contar na escola. Então, a gente tem que saber o que vai fazer com aquela informação. Para onde a gente vai direcionar. Entendeu? Então, a importância de quem está junto com a gente compreender que é um propósito. Sim. Não é somente um trabalho. Então, a gente só consegue realizar tudo isso porque a gente tem pessoas com esse pensamento, engajadas dessa forma. Paola, muito obrigado pela sua presença. Imagina. Eu gostaria que você deixasse um recado. Essa câmera... o meu diretor, né, agora, ele está no lugar de diretor, né, tá me alertando algo aqui que eu estou esquecendo. É o brinde, é o presente do Grupo Coroa. Muito obrigada. Eu tô aqui esperando. Aí tem um uma kit. delícia. Grupo Obrigada, Coroa. obrigada mesmo. Tá. Joia. Apresentão perfeito. deles aí. E Agradeço. eu gostaria que você... Show. Deixa eu colocar aqui, que depois eu vou olhar cada um dos. Adorei. Show de bola. Eu gostaria que você deixasse um recado, né, para as pessoas que querem participar. Se faltou alguma coisa, né, eu não sei, dentro do papo, quem se empolga, vai para um lado, vai para o outro, né, de repente faltou alguma coisa. Essa câmera é sua, você pode falar à vontade. Tá. Primeiro eu quero agradecer em nome da nossa diretoria, em nome do nosso conselho, essa oportunidade de vir aqui contar um pouquinho do que a gente faz. É claro que uma jornada, né, desde 2007, tem muita história, tem muita gente que participou dessa construção. Então, o mérito é de todos esses que construíram cada pedacinho da Rocha Ativa, que leva a ser o que a gente é hoje, uma entidade que é convidada por outras entidades a formar parceria. É uma entidade que é chamada a atuar em outros lugares. Então, a gente só consegue fazer isso realmente porque tem um pessoal envolvido. Então, agradeço em nome da diretoria, em nome do conselho. Obrigada mesmo pela oportunidade. E eu quero deixar o convite para o jantar da Rocha Ativa, que vai acontecer no dia 23 de agosto, lá no Atenas Hall. Ano passado nós tivemos 1.000 pessoas presentes. E esse ano a gente quer repetir isso, né? Nós já temos aí 60% das mesas vendidas, mas ainda tem. Então, quem tiver interesse pode fazer contato, ou por e-mail ou por telefone. E vamos nos encontrar no dia 23 de agosto. Para uma grande experiência, porque está tudo sendo preparado com muito amor, com muito carinho, cada detalhe, para que todos que estiverem presentes sintam esse carinho que a gente está preparando. Valeu, meu brother. Show. Valeu, galera. Paola. Beijo no coração. Obrigado. Muito Paola, obrigada. Obrigado. Eu Obrigado, que obrigado. agradeço. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Um abraço. Beijo no coração, Deus abençoe. Tchau.